Boa noite, irmãos. Vocês estão todos bem? Passaram um domingo bem? Amém. O final de semana está sendo bom, né? Para quem veio ontem, pôde prestigiar o início dessa programação, né? Feito pelo Lar e Família. E eu agradeço o privilégio de estar pregando hoje. Agradeço ao irmão Jair, a irmã Kátia, o privilégio de estar trazendo a palavra de Deus. Agradeço primeiro a Deus a oportunidade de estar aqui, segundo a eles. E eu gostaria de saber aqui se tem alguma família que esteja visitando que não seja adventista. Tem alguma família que não é adventista? Não, né? Então, tem algum não adventista aqui? Amém. Temos 4, irmão, irmã. É. Combinado. Ó, nós temos um presente para vocês. Amém? A irmã vai pegar mais 2, tá bom? Aqui, irmão, para o senhor. Bem-vindo, tá? E aí, a irmã vai pegar mais 2, tá bom? Para completar. Vai ter para todo mundo aí, visitante. Irmãos, eu sempre falo que eu fico mais nervoso pregando do que tocando. Então, qualquer coisa já sabe. E que Deus esteja presente nessa noite e que Ele possa falar através de mim. Amém? Nós estamos abordando um tema muito complexo, que é o casamento. Não é verdade? O casamento é uma maravilha, né, irmãos? Amém? Amém. Temos muitos casados aqui, né? E temos solteiros também? Opa! Vamos levantando a mão aí, tá, gente? Tô vendo aí. Breninho, pode levantar a mão. Não sou só eu, não, ó. Entendeu? Isso aí. Vamos levantando, sem vergonha. E o tema que eu vou abordar hoje é antes do altar. É um tema... só mais uma coisa, eu estou vindo de uma gripe, se eu tossir um pouquinho, vocês me desculpem, tá? Vou só botar um pouquinho de água aqui, licença. Essa virose tem pegado muita gente, né? E o tema que eu vou abordar hoje é antes do altar. É o que se passa antes do casamento, não é verdade? E, por acaso, eu estou noivo. E aí eu estou caminhando para o casamento. É uma bênção, né? Eu ouvi pouco amém, mas aí durante o sermão, pelo menos minha noiva disse um amém ali. E aí durante o sermão, eu vou, em alguns momentos, falar para os casados, vai servir a carapuça, vai servir, sabe, irmão Ney, para os casados, e em alguns momentos a carapuça vai servir para os solteiros. Então, vocês ficam pescando aí, que aí é bênção, entendeu? Vai vir aí, é o que Deus fala sobre esse processo, essa caminhada, essa construção. E estar solteiro, para mim, nesse status, né, de noivado, de namoro, é estar em construção, não é verdade? Quando nós pegamos uma casa, não sei se tem alguém da área aqui da construção, de engenharia, né? Não sei, mas quando a gente pega uma casa, a gente começa por onde? Eu não entendo nada de obra. Eu ajudei um pouquinho aqui na obra da igreja, pela fundação. Nós começamos pelo telhado? Pelo acabamento? Pela pintura? A tinta é até a última coisa que a gente compra, né? Na verdade, no início da obra ali, onde tem aquele barro, a gente nem compra tinta ainda, né? E para falar desse tema, eu estava até falando com o irmão Francisco, ele falou, Lucas, a Bíblia tem 66 livros, fica tranquilo. Tem coisa para falar. E para falar desse tema, eu busquei um contexto muito importante e essencial para o processo de crescimento até o casamento.
Então, como eu disse, os casados vão pescando aí a bênção para você, que vai servir para o seu casamento, e os solteiros vão pescando aí as bênçãos que vai servir para a caminhada até o casamento. Tá bom? Eu gostaria de... Isso daqui não é combinado, tá, irmãos? Gostaria de chamar o irmão Vitor e a irmã Dani para me ajudar numa coisa. Olha só, não é combinado, tá bom? Mas jovens é assim. Vem aqui, por favor. Ó, seguinte. Por favor, Dani, você vai ler isso daqui para o Vitor e o Vitor vai ler uma outra coisa para você. Não combinamos nada. E aí, ela vai ler isso daqui para ele primeiro. Se eu pudesse escolher de novo, escolheria você todas as vezes, até nos dias difíceis, porque é com você que eu aprendo a amar de verdade. Que meigo. Falou verdade. E agora o irmão para ela. Cantares 4:2. Os teus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro, das quais todas têm gêmeos, e nenhuma delas está sem crias. Gostou? Obrigado, gente. Existem, em alguns momentos, seja casados, noivo ou namorado, a gente se declara um para o outro, não é verdade? Só que eu peguei uma declaração lá da época que escreveram a Bíblia, de Cantares. Não surtiu muito efeito. A contemporânea teve mais, né? Só que nós devemos entender que o amor e o casamento vêm desde aquela época. Isso daqui era um elogio tremendo. Isso daqui era o ápice do elogio, o ápice da declaração. Então, a pessoa tinha que amar muito para falar aquilo para outra. E o que eu queria dizer para vocês nessa noite é que Deus, Ele ama muito o casamento. Um dia eu preguei sobre o superlativo, né? Quando a gente fala muito, é muito. Quando a gente fala muitíssimo, é o quê? É muitíssimo. Então, é muito, 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 muito. Certo? Então, Deus ama muitíssimo o casamento. Como que nós sabemos isso na Bíblia? Lá em Gênesis, quem puder abrir, Gênesis 1. Isso. Vai colocar aí, Luan? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia entre as águas. Então disse Deus, que haja luz. O que estava acontecendo nesse primeiro capítulo? Obviamente, a criação do mundo. Agora, nós vamos, sem ler, eu quero ver quem está aqui afiado. No primeiro dia foi o quê? No segundo. Vai, irmão Francisco, vai corrigindo a gente aí, ó. O firmamento. No terceiro, água e animais marinhos, né? A separação foi no segundo, firmamento. Depois o mar e os animais marinhos. E o quarto? Os astros, o sol, as estrelas, a lua. Isso. O quinto, animais terrestres. O sexto, o homem e a mulher. E o sétimo, o que ele criou? Descansou, importante. Então vamos lá. Deus, ele foi criando as coisas, e aí ele foi falando assim,
Que haja luz. Isso daqui é bom. Isso aqui é bom. Que haja a separação da terra, o firmamento. Isso daqui é bom. Que haja o mar e os animais marinhos. Isso daqui é bom. Que haja os astros. Isso daqui é bom. Que haja, vamos lá. O quinto, os animais terrestres. Isso daqui é bom. E ele fez o homem e ele falou, isso daqui é muito bom. E teve uma coisa que ele falou assim, ó. Só uma coisa que não é bom. Espera aí. Deus está criando algo perfeito. Deus está criando um jardim onde ele vai lá se encontrar com Adão. Algo perfeito. Flores perfeitas. Animais perfeitos. Água perfeito. Sem poluição, tá, irmãos? É tudo perfeito. E o que num lugar tão perfeito era ruim? Adão estava sozinho. O que era ruim naquele momento é que o homem estava só. Então, desde a fundação do mundo, Deus estabeleceu o casamento. Então, aí que nós entendemos que Deus ama muito o casamento. Porque quando ele cria Adão e cria Eva, ele fala assim, façamos a sua imagem, a nossa semelhança. Porque ele estava falando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o conceito de amor e o conceito de casamento é um amante amando um amado. Então, não tem como você ser amante sozinho. Você tem que amar alguma coisa. Sozinho não dá para fazer. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você gravasse na sua mente é isso. A segunda coisa, qual foi o primeiro milagre de Jesus? E aonde foi? Oh, num casamento, olha só que interessante. Lá em João 2, diz que Jesus, ele fez, né? Tinha acabado o vinho. Aí ele transformou o quê? A água em vinho. E agora, ó, os casados vão dar uma pescada aí, tá bom? Por que Jesus fez aquele milagre? Porque ele veio te dizer que ele não vai acabar com o seu casamento. Ele veio aqui para fazer o seu casamento continuar. Porque se ele não estivesse lá, aquele casamento tinha acabado. E talvez tenha alguma dificuldade na sua vida e Jesus aparece e diz, não acabou por aqui, deixa que eu resolvo. E esses é para casados, tá, galera? Tá, galera solteira? Aí vai vir bênção para vocês também. Fica tranquila. E aí eu separei 3 tópicos onde nós vamos entender o que é o casamento e o que é o amor. Porque para chegar num determinado assunto em comum, nós precisamos caminhar até lá, criar alicerces, certo? Vai ter frio na barriga, vai ter arrepio, entendeu? Aquilo no início é uma maravilha, tá bom? Mas nós precisamos de saber a essência do que é amar. Sem entender isso, não dá para chegar lá. E o que as Escrituras falam, o que é amor? Alguém aqui arrisca dizer? Pode ser o que está no seu coração hoje. Quem quiser falar aí, o que é amor? Um de cada vez. O que é amor para você, Vitor? Por favor. Te peguei para Cristo. Somar, ceder. Exato. E o que foi mais perto do que eu queria chegar foi o que o irmão Vitor falou. Tudo isso, é tudo isso. Mas o que a Bíblia diz,
Amor é ceder, é sacrifício. E aqui eu gostaria de abordar uma aspas do que acontece no namoro, que geralmente depois do casamento amadurece. Mas a gente está tentando contextualizar o caminho até lá. Então eu vou falando as coisas que vai acontecer no namoro sim, no noivado sim. O amor é sacrificial. Esse é o amor que Deus quer que nós temos com o nosso próximo. E aí vem um ponto. Qual é a diferença de gostar para amar? Quando eu estou namorando lá, como é que eu sei que eu estou gostando ou amando? Tem isso, né? Depois de casado, eu acho que não. 20 anos de casado, já tem certeza que está amando. Entendeu? Com certeza, amém. E aí, para você chegar até esse nível, você gosta. E aí eu vou falar para vocês a diferença de gostar e de amar, tá? Ó, gostar significa que você gosta de você. Você não gosta da pessoa. Porque enquanto a pessoa está fazendo os seus gostos, está feliz. Contrareia, para ver. Ih, sai fora, filho. Não está fazendo meu gosto, não gosto mais, não. Então, gostar é agradar a você. Então, gostar, você pode gostar de chocolate. Porque você gosta de você e da sensação que o chocolate dá. Do gosto, né? É muito bom. Então, gostar, a diferença, você gosta de coisas. Porque a partir do momento que ele não te agrada mais, você abandona. Agora, pessoas, você ama. Porque se ela falar bravo contigo, você ainda está ali. E aí, aos casados, não é assim que funciona? Em Efésios 5, 21. Vamos abrir em Efésios 5, 21. Cinco, 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amar é estar, em outras palavras, né? Amar é estar disposto a morrer. Olha só que profundo isso. Por quê? Você vai deixar a sua vontade e vai se sujeitar à vontade do outro. Esse amor sacrificial que Deus quer que nós tenhamos com a nossa esposa, com o nosso esposo. E mentiram para a gente quando falaram para a gente que a gente precisava de gostar da pessoa para a gente casar com ela. Acredita isso? Ah, você tem que gostar dela. Mentira. Você tem que amar. Agora que nós entendemos a diferença de gostar e de amar, é fácil de entender isso, né? Essa etapa. Então, eu estou gostando daquela garota, não quer dizer nada. Então, vai pescando, solteiro. Ó, agora é para o solteiro, entendeu? Vocês estão entendendo, né? Está todo mundo aí ligado. E aí o solteiro vai falar assim, eu estou gostando daquela garota. Estou gostando muito. Não importa. Pode ser muito ou muitíssimo. Se você não estiver amando, você não está preparado para lidar com a outra pessoa. Ah, Lucas, eu vou amar de primeira? Não. Não interprete dessa forma. Tudo é um contexto, né? E o contexto que nós estamos raciocinando é que gostar, a gente gosta do nosso telefone, né? Que a partir do momento que ele trava, eu taco na parede. Entendeu? Eu gosto muito dele, mas trava para ver. Agora, amar, eu amo a Amanda. Que no dia da TPM... Amém. Tá vendo? Amar, eu a amo. Por quê?
Porque o dia da TPM, eu estou do lado dela, levando chocolate. Tá entendendo? Então, o caminho para o casamento é entender que é tudo um sacrifício. É entender que no domingo de manhã um quer comer pastel na feira e o outro quer ir no shopping. E aí? Como é que resolve? Óbvio que eu vou no shopping. Vai nos dois. Boa. Ô, tá vendo? Um quer... vamos levantar às 5 da manhã. Não, só vai você, vai 5 minutos. Só que sempre alguém vai fazer um sacrifício pelo outro. Sacrifício de dormir é mais fácil do que de correr. Então, tem coisas no percurso até o casamento que se nós não entendermos e buscarmos nas Escrituras, nós não vamos ter o quê? Um alicerce bom. Se nós não entendermos o que Deus quer para os noivos, para os namorados, nós estamos começando pelo acabamento. É a mesma coisa eu comprar 20 metros quadrados de telhado sem ter o terreno. Adianta? Nem um pouco, né? Então, se eu não entender o que Deus estabeleceu para o namoro, não adianta eu querer casar. E essa morte que eu falei, de sacrifício, está lá em a morte do homem, veja bem, em Efésios 5, 25. Podem abrir, por favor, o Luan vai botar na tela para quem quiser. Efésios 5, 25, está a morte do homem. Agora, todos os homens, fiquem bem de ouvido aberto, entendeu? Eu vou ler aqui, que é um pouquinho maior, tá? Essa letra aqui tá... Eu sou novo, gente, fica tranquilo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, o que o marido tem que fazer? Amar demais. Porque a comparação é como Cristo amou a igreja. Então, não é qualquer amor. Deus, ele aqui compara uma coisa que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai errar muito. E o que a palavra de Deus quis dizer com isso? O homem vai nascer forte, cheio de testosterona, pronto para a guerra, vai trabalhar todos os dias, mas vai ter que amar ela, vai ter que amá-la, vai ter que fazer a vontade dela, vai ter que tratar como uma princesa, não vai usar sua força. Então, a palavra de Deus aqui quer dizer que você não vai ter que usar sua força com ela. Vai ter que ser carinhoso. E aí o homem morre. Isso é a morte. Você vai ter que renunciar essa parte para amá-la dessa forma. E a morte para a mulher? A morte para a esposa? Agora é a vez de vocês, tá, mulheres? A morte da mulher está em Efésios 5, 22. Já? Muito rápido. Ó, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E agora eu vou explicar isso aqui. A morte da mulher é isso. O que aconteceu? A mulher nasceu independente, lava, passa, cozinha, limpa, ainda dá banho no cachorro, passeia com os filhos, ainda trabalha fora. Não é verdade? Faz tudo ao mesmo tempo e ainda tem um tempinho para o marido. Não é verdade? Deus vai ter. Vai ser abençoado. Tome essa palavra para você hoje. Vai ser abençoado. E aí, a mulher nasce com todas essas qualidades, podendo ser independente. E a palavra de Deus fala o quê? Seja submissa ao seu marido.
Ah, Lucas, é isso mesmo? É isso. Você tem que deixar a sua independência, não porque não consegue, mas é porque Deus está mandando. E aí, essa é a morte da mulher. Essa é a renúncia dela. Entenda a morte nesse momento como uma renúncia. E você vai amar, vai respeitar, vai cuidar, e você vai deixar de ser durão por causa dela. Você pode ser durão lá fora, lá no tatame, né? E aí, dentro de casa, filho, ó, tira a faixa. E aí, a palavra de Deus diz para a mulher ser submissa, mesmo tendo a capacidade de ser independente. É engraçado, né? Quando a mulher, o homem se torna viúvo, rapidinho arruma outra. Mas não é porque é correria, não, irmãos. É porque, às vezes, tem dependência de alguém ajudar. A mulher, quando fica viúva, vive mesmo igual estava antes. Com a casa arrumada, com a mesma roupa, com os móveis tudo certinho, porque a mulher é independente. Está entendendo? Então, é por aí. A segunda coisa que eu gostaria de pontuar é que, primeiro, nós entendemos que o amor é sacrifício, um amor sacrificial. E agora nós vamos ver que o amor é coletivo. Dá para você amar sozinho? Não. Ou você ama alguém ou você não ama nada. Né? As coisas a gente gosta, lembra? É muito importante a gente definir isso, porque às vezes você fala, eu amo meu carro, eu amo minha casa. Ama nada, ama Deus. E aí, caiu um parafuso aqui. E aí, quando nós entendemos que o amor é coletivo, quando lá em Gênesis, Deus cria o homem e a mulher, a nossa imagem, ele quer dizer que ele não conseguiria completar a criação se não criasse a mulher. Porque ele criou o homem para amar. E o casamento e o amor que Deus instituiu na família é tão poderoso que sabe qual o poder que te dá? De gerar vida. E quem é mãe aqui sabe o quão inexplicável é falar que é uma gestação. Não é verdade? E ninguém outro ser consegue explicar. E Deus, ele viu tanto potencial, viu tanto amor no casamento que só ele e a família pode gerar a vida. Então, o que eu quero que você grave no seu coração é que a família, o casamento é um plano do Senhor desde a fundação da terra. E eu oro por cada família essa semana, quando o irmão me convidou, a gente ficava ensaiando aqui, ficava planejando, e eu orei por cada família aqui nessa noite. Antes de eu começar a pregar, eu já estava orando por vocês. Porque eu queria que Deus e o Espírito Santo não usassem as minhas palavras. Não usasse o que eu penso, mas o que Ele queria que vocês ouvissem. E levassem para o seu lar. E a terceira coisa que a Bíblia institui como amor, a Bíblia ela define, ela contextualiza que amor é santidade. Você e seu lar têm que servir a Deus. Muitas das vezes, obviamente, eu não sou casado, mas um dos caminhos que eu estudei aqui para a gente pensar no casamento é ver o casamento do próximo. Caraca, eu quero casar, caramba, pô, esse casal é muito legal. Quando eu casar, eu quero ser assim, pô, extrovertido, anda junto, tá ali. Se torna um exemplo. Se torna um exemplo para solteiros. Só que o seu casamento e a sua família tem que ser uma santidade. E é aí que está o ponto-chave. Veja bem, ao invés de você, mulher, de você, marido, falar assim, para de colocar a toalha em cima da cama molhada.
Ou então, a toalha molhada em cima da cama. Foi quase um trava-língua. A toalha molhada em cima da cama. Para de colocar. Estende lá no varal. Poxa, toda vez eu falo. Ou então, quando a gente está dirigindo, a gente não... Desculpa, estou brincando. Quando a gente está dirigindo, a mulher fica assim, não, é para a direita. Não, segue reto, era para virar aqui. Poxa, você não está... A gente já sabe o caminho. Fica tranquila, não se preocupe com isso. E o que eu quero dizer é que deixe de se preocupar com coisas terrenas e se preocupe se seu cônjuge está fazendo a lição matinal. Se preocupe se seu marido e se sua mulher está orando. Se preocupe se o seu marido e sua mulher estão vindo à igreja, está estudando na escola sabatina, está ouvindo louvor lá no fonezinho dele. Se preocupe com coisas celestiais. A sua família tem que ser santa. Não se preocupe com coisas terrenas. Não estou falando para deixar a toalha em cima da cama não, tá, gente? Mas foque o que o Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite. Foque em santidade, em renúncia, em coletividade. Sabe por quê que quando você fala assim, eu vou fazer uma coisa, e sabe por que não prospera? Porque você está sozinho. E quando você fala assim, nós vamos fazer alguma coisa, dá certo. Então vire os casados, vire para sua esposa e fala assim, é nós. Então, o objetivo do casamento e do namoro é criar um alicerce que você se torne dependente daquela pessoa, renunciando a si mesmo para buscar a santidade. E essa é a palavra que eu gostaria que você gravasse no seu coração, levasse para casa. Todos os dias você lembrasse disso, que Deus, Ele fez você fortão, mas você vai ter que amar sua esposa quietinho. E mulher, te fez independente. Vocês sabem tudo. Tudo. Vocês fazem várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou aqui, se eu parar para ler aqui, eu esqueço da água já. Mulher não, aqui está bebendo e já está lendo aqui. Solta. Vocês são incríveis, mas vocês vão ter que renunciar ao seu marido. Não sou eu que estou falando, é Deus. Amém? E essa é a mensagem de hoje. E que a caminhada até o casamento seja de renúncia, de coletividade e de santidade. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por estabelecer que a família é um caminho e é um projeto do céu. E hoje nós entendemos, ó Pai, que sem Ti nós não conseguimos, ó Deus, caminhar, fazer plano e nos casar. E que nessa caminhada, e que ao entender o alicerce, o Senhor conduza todo o caminho. Esteja com os casados e com os solteiros, ó Pai. Com aqueles que têm plano ou que já fizeram. Mas a partir de hoje, nada vai ser feito sem Ti. E a santidade vai ser estabelecida no coração de cada um aqui, ó Pai. A coletividade, ó Deus, e a renúncia. A partir de hoje, nós entendemos mais um pouquinho da Sua palavra, mais um pouquinho do que o Senhor quer para a nossa família. E eu entrego em Suas mãos todas as famílias e todos os nossos planos, ó Deus, nessa noite. Que o Senhor possa fazer o que for de melhor com eles. Em nome de Jesus, amém.